Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre as 5 práticas para desenvolver o autoconhecimento. Então, se não me conhece, eu me chamo Tati Alves, sou neuropsicóloga e eu já passei por esse processo todo, quero te ajudar a trilhar o caminho das pedras. Vamos lá. Então, direto ao ponto. O autoconhecimento é a chave do progresso individual, tá? Então, se tu quer progredir na vida, se tu quer ter resultados melhores, se de fato tu quer te autoaperfeiçoar, tu vai precisar necessariamente do autoconhecimento. Isso aqui é como se fosse o alicerce de qualquer edificação que a gente queira construir, tá? Então, no fundo, na verdade, quanto mais altos são os teus objetivos, as tuas metas, os teus planos, tá? Quanto mais alto é tudo isso, mais profundamente tu vai ter que estudar a si mesmo, tá? Então, o autoconhecimento é a chave do progresso individual. E aqui eu quero trazer, Santo Agostinho. Santo Agostinho é filósofo, teólogo, e ele tem muita coisa, e foi ele o cara que deu basicamente assim, o tripé pro autoconhecimento, E Santo Agostinho ele disse o seguinte: conheça-te, aceita-te e supera-te, ok? Então a gente vai trilhar um pouquinho desse caminho aqui. Primeiro ponto, tu vai ter que fazer, a primeira prática para desenvolver autoconhecimento, tá? Deve ser o exame honesto de si mesmo. Olha, não dá para mentir. Não dá pra passar pano, não dá pra olhar no espelho e buscar algo, tá? Que tu não vê. Neste ponto, o autoconhecimento ele tem que ser cru, ele tem que ser verdadeiro. Então eu tenho que fazer um autoexame, tá? Sincero, honesto, tá? Buscando o que no fim das contas, Analisar quem nós somos. Tá? Nós precisamos analisar as nossas, primeiramente, as coisas mais baixas, como eu digo, olha só. Primeiro tu analisa as coisas mais baixas. Quais são os teus resultados na vida? Olha, o quanto que tu ganha de dinheiro, como é que tá o teu corpo, quanto que tu tá pesando, qual é o teu percentual de gordura, de massa magra, Tem esses dados muito claros na tua frente. Quer desenvolver autoconhecimento, tu tem que saber quem tu é, não o que tu quer ser, o dever ser, não. Primeiro quem tu é, ponto A. Olha aqui, fica aqui, no chão. Primeiro vamos olhar e fazer um autoexame sincero de quem nós somos. A partir deste passo de examinar de fato as tuas habilidades, as coisas que tu tem, que tu já conquistou, aquilo que tu faz com uma certa habilidade. Depois disso, tu vai examinar um outro canto do teu interior, tá? Que é a análise da tua motivação. Olha, por que eu ajo no fim das contas? Isso é um autoconhecimento um pouco mais profundo. Já fica um pouquinho mais difícil do que essas coisas assim. Eu ganho tanto de dinheiro, tenho tantas habilidades, tantos títulos, faço... Tá, isso aqui é a parte fácil. Agora, quais são as minhas motivações? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Isso também é quem tu é. Isso também é um autoexame. No fundo, isso é o principal que tu deve examinar, Não somente aquilo que tu tem, que tu faz, mas também o teu comportamento, as tuas reações, as tuas relações, os teus pensamentos e as tuas motivações. Mas por que eu acordo de manhã e faço o que faço? Qual é a tua motivação? Te faça essa pergunta. Tu tá buscando validação alheia? Às vezes é isso, eu levanto de manhã porque eu quero que os outros me admirem, porque eu quero ser reconhecido, Tu tem que examinar as tuas motivações internas, a qualidade dos teus pensamentos. Isto é autoconhecimento. Olha, qual é a qualidade dos meus pensamentos, Sou muito pessimista? Tô sempre pensando bobagem? Na minha cabeça aqui é só neurose, obsessão. Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Segunda prática é aceitar todos esses dados que tu conseguiu angariar. Então tá. Então, por exemplo, eu quando fiz meu primeiro autoexame, eu tava quase obesa e endividada. Então tá. Pô, que ruim, Parei pra analisar a mim mesmo e tá tudo ruim aqui. Não tem nada que eu... Tem meu casamento, que maravilha, Uau! Uma coisa boa pra 5 ruim. Bom, então a gente tem que aceitar as nossas circunstâncias e aquilo que de fato a gente é. Então aceitar-se a si mesmo, aceitar a própria circunstância é compreender as limitações, mais do que isso, compreender as sombras. Olha, às vezes a gente dá uma olhadinha e percebe que tem tanta podridão aqui dentro, tem maldade, tem trauma, tem dor, tem coisas aqui que eu não gostaria de ter percebido. Então assim, não adianta negar. Deixa eu contar, não vai ajudar em nada o negar. Não nega. A
Acolha as tuas limitações, acolha a tua fragilidade, acolha as tuas sombras, pra gente dar tratamento nisso. Então, o segundo passo, né, do autoconhecimento é aceitar. Depois da gente identificar com um autoexame honesto, a gente tem que ser capaz de declarar, de confessar aquilo que a gente é. A gente tem que declarar, isso é um ato de humildade. Tá? Olha, eu sou ciumenta, eu sou controladora, eu sou maldosa, eu estou obesa, eu estou endividada, eu fui traída, eu fui rejeitada. Quando a gente percebe que tem essas coisas dentro do nosso peito, a gente confessa, aquilo nos liberta, porque a gente se instala na realidade, a gente para de negar. A gente tem que conseguir declarar a verdade. Isso é um processo de autoconhecimento. Eu declarei, eu odeio a minha mãe. Por mais horrível que seja, talvez a verdade que tu identificou dentro de ti, tu tem que ser capaz deste ato de coragem e humildade. É um ato de coragem e um ato de humildade. Eu reconheci que eu tenho inveja. Fica tranquilo, todo mundo tem. Muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho. Um é soberbo, outro é invejoso, outro é maldoso, outro é preguiçoso, mas assim, a gente vai identificar mais ou menos a mesma coisa, né? A santidade não é, né, buscar ter uma moralidade, não é não ter essas maldades, esses vícios dentro do peito, mas é reconhecê-las e não se guiar através delas. Então a gente tem que começar a assumir essa responsabilidade e parar de transferir a culpa para os outros. Mas eu sou assim porque minha mãe e meu pai. Mas eu sou assim porque meu parceiro e minha parceira. Mas eu sou assim porque eu nasci. Pare de transferir esta responsabilidade. Pegue-a. Respire a fundo. Isso, eu vou dar tratamento nisso daqui, tá? Então a gente precisa também parar de se julgar com tanto peso, tá? Porque quando a gente olha pra dentro da gente, a gente diz, eu sou, né, uma porcaria mesmo, é isso aqui, eu nunca vou ser bom. Calma o coraçãozinho, tá? Calma o coraçãozinho. A gente tem que se livrar desses julgamentos, porque isso sabota a gente. Quanto mais maduros nos tornamos, presta atenção, quanto mais maduros nos tornamos, mais compaixão a gente tem das falhas, e das falhas dos outros e das nossas próprias falhas. A gente tem uma certa compaixão com aquele erro, né? Com aquela limitação. A gente percebe que, olha, dentro das minhas possibilidades é o que eu consigo fazer hoje. Terceira prática para desenvolver o autoconhecimento, né? Superar. O que acontece? Nós precisamos nos mobilizar para o autoaperfeiçoamento. Veja bem, precisa haver uma vontade de superação, uma certa ambição de ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Uma ambição sadia, aliada a uma fé. Então a gente precisa crer. Olha, eu acredito que é possível ser melhor. Eu acredito que é possível dar tratamento aos meus traumas, aos meus vícios, às minhas paixões, aos meus desejos impróprios, enfim. Eu tenho, né, uma convicção de que eu consigo sim. Então, olha só, tu tem que te mobilizar para o autoaperfeiçoamento. É isso que provavelmente tu esteja fazendo aqui neste vídeo, né? Olha, eu preciso melhorar. Pronto. Então, tu vai superar. Como, né? Expandindo a tua consciência. A gente precisa ampliar o horizonte. Não é possível se superar sem antes ter algum tipo de contato, de conhecimento, de expandir a perspectiva, né? Às vezes a gente está afundado num ambiente que não nos proporciona mudança. Então, a gente tem que expandir a nossa consciência, ampliar os nossos horizontes. Para quê? Para a gente conseguir vencer os nossos medos, os nossos bloqueios. E aí existe uma libertação. À medida que tu percebe que, olha, fiz o autoexame, identifiquei, consegui declarar, aceitei aquilo ali, né? Agora eu vou fazer um movimento de superação. Quando tu, né, consegue, de fato, agir, por exemplo, é mesmo com o medo e tudo, né? Coragem é agir apesar do medo. Aí tu percebe que me superei. Olha, que coisa, que maravilha. Existe um elemento de esperança, eu posso ser melhor. Por isso que até eu sempre falo, né, que a musculação é um exercício, é uma prática que desenvolve a esperança dentro do meio das pessoas, né? Porque ela chega no primeiro dia de academia, não consegue levantar, 3 quilos, né? Aí depois passa uma semana, tá levantando tranquilamente aquele peso. Depois passa um mês, tá levantando 5. Passa 2 meses, tá levantando, 8. Então, assim, aquilo ali dá um elemento de esperança. Olha, se eu consigo melhorar aqui, eu consigo melhorar lá. Então, veja bem, nós precisamos ter este elemento de superação em alguma área da nossa vida. Eu me supero fisicamente, eu me supero intelectualmente, eu me supero emocionalmente, eu me supero espiritualmente. Pronto, aí abre pra gente essa possibilidade de autoaperfeiçoamento, né? A quarta prática para desenvolver, de fato, o autoconhecimento mais profundo é ter uma ação refletida.
toda a ação do ser humano, né, dessa categoria, pessoa, deve ser refletida, né? Geralmente quem não tem autoconhecimento ainda está se debatendo muito, não parou para refletir. Então o autoconhecimento ele é desenvolvido a partir de uma reflexão. E essa reflexão ela tem que ser para dentro, vamos né, examinar o que há aqui dentro, porém ela também pode ser, né, a ação. Existe um autoexame, uma reflexão que a gente faz, um autoexame, aceitação, né? Mas existe também uma ação refletida, que está coligada, né? Está ligada ao autoconhecimento. Olha, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento aqui, que eu percebi que eu posso de fato melhorar, né? O autoconhecimento leva ao autoaperfeiçoamento, todas as minhas ações, elas devem ser refletidas. Tem que haver um elemento, né, de inteligência na minha ação, e não de animalização. Olha, se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Acontece que quem não tem autoconhecimento, quem não tem essa reflexão, né, vive na vida frustrado, que aí pensa, fica plantando maçã esperando laranja, planta maçã esperando laranja, e aí frustração total. E a quinta prática é escolher bem. Olha, se eu tenho uma reflexão antes de agir, eu não reajo feito um animal, né, que não tem a inteligência, agora eu estou agindo como um ser humano que tem razão, que tem inteligência, eu vou filtrar a minha ação. Mas eu vou apontar essa ação para onde? Olha, a gente tem que apontar esta ação, a nossa conduta, o nosso comportamento para o bem, tá? Então, olha só, quais são os bens que eu devo buscar e quais são os males que eu devo evitar? A sabedoria prática é escolher diante de qualquer situação, a opção que tem a maior quantidade de bem ou a opção que tem a menor quantidade de mal, tá? Então, às vezes a gente vai olhar, olha, não tem bem nisso aqui não, né? Eu vou ter que escolher entre o mal menor. Então a gente vai olhar para as opções, qual é que tem a maior quantidade de bem? Ah, esse aqui. Não tem bem nenhum aqui. Ah, então eu vou escolher a que tem a menor quantidade de mal. É assim que a gente escolhe bem. Porque a gente pensa assim, olha, diante de qualquer circunstância, peraí, eu vou me autoexaminar, eu vou entender as minhas possibilidades, as minhas limitações, eu vou me mobilizar para o autoaperfeiçoamento, eu vou refletir né, sobre o meu ato, vou fazer uma reflexão a respeito disso e eu vou escolher bem. Pronto. Né? Aí tu tem condições, de fato, de fazer uma edificação, que é aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Que vá até o céu. Porque no fundo, isso é a própria salvação, né? Quando a gente age desta maneira, por este caminho, então a gente consegue alcançar, inclusive, o céu. Conheça-te, aceita-te, supera-te. Tenha uma ação refletida, sempre mirando no bem. Este era o papo de hoje. Bom, se tu não te inscreveu no canal, te inscreve, deixa o like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no teu coração.